Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo. Dou as boas-vindas a você que já conhece o nosso programa. Se não conhece, faço aqui questão de dizer que essa é uma produção do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para mostrar o que é feito, os setores, as áreas e sobre o que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está falando, fazendo e agindo, que é o mais importante. Como você já sabe, eu digo sempre, esse programa é gravado no auditório José Luiz de Anhaia Melo, a sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem na região da Sé, coração da capital paulista. A nossa transmissão acontece pelas redes sociais do nosso tribunal. Faço aqui menção especial ao nosso canal no YouTube. Se você não conhece, peço que se inscreva, que compartilhe os nossos conteúdos, que além deste programa nós temos muitas outras produções, notícias, reportagens, comunicados, documentários, tudo aquilo que tem a ver com o controle externo, que é a atividade fim do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E claro, estamos também nas principais plataformas de podcast da podosfera brasileira e mundial. Você pode nos ouvir pelo Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, também na Amazon Music, entre outras plataformas, tá bom? E claro, a gente não pode esquecer que estamos aqui na tela da TV Alesp toda sexta-feira às 8h30 da noite. Agradecer também a todo o pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela generosidade em nos ceder este espaço. O programa Controle Externo de hoje conta com a presença do diretor do Departamento de Tecnologia de Informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nosso querido amigo Fábio Correia Xavier. Fábio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Fernando, muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande participar desse programa, falar um pouquinho do trabalho que a tecnologia da informação faz aqui pelo Tribunal de Contas para que a gente possa cumprir adequadamente, com qualidade, a nossa missão constitucional de fiscalizar os recursos públicos. Pois é, e aqui nós temos essa missão, inclusive, Fábio, de levar ao público, né, de explicar de uma maneira até mais didática ainda, o que é feito aqui, quais são os pormenores desse tribunal. Né? Então, muito obrigado mais uma vez e vou aproveitar para apresentar o nosso convidado. E aqui tem uma formação, um currículo maravilhoso, né? Uma alegria poder ter um colega tão competente na sua área. Se eu errar alguma pronúncia, eu vou pedir que me corrija, por favor, viu, Fábio? O nosso convidado, ele é mestre em Ciência da Computação pela USP, tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC do Rio de Janeiro e especialização em Network Engineering pela JICA. JICA, no Japão. JICA no Japão. Olha só, o Fábio Xavier também é pós-graduado em Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, em Direito Público, em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal e em Projetos de Redes, além da certificação Exim Privacy and Data Protection, certo? Correto. Uma certificação internacional. E também, como disse, o porquê de ele estar aqui hoje, atualmente é diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atua ainda como professor e coordenador de graduação na Faculdade Descomplica, é colunista do MIT Technology Review e também tem mais de 25 anos de experiência nessa área de tecnologia e segurança da informação, tendo atuado em empresas de grande porte, tanto no setor público como no privado. Atuação por mais de 15 anos em atividades de ensino como professor, coordenador de graduação, pós-graduação e coordenação geral. É avaliador do curso do Bases. É avaliador do MEC, para avaliar instituições de ensino e curso superior de graduação. Ah, para avaliar a qualidade do ensino nessa área. Exatamente. Que bacana, na área de redes de computadores. Tecnologia da informação em geral. Que bacana. E ainda é autor de obras da área da tecnologia da informação, sendo inclusive, vou até pegar com licença aqui, Fábio, o mais recente livro, justamente esse, que é o LGPD no setor público, Boas Práticas para a Jornada de Adequação. Esse é um assunto importante que a gente vai tratar aqui também dentro da nossa entrevista, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que o Fábio Xavier já traz essa questão aqui para o ente público, né? Compilado num livro, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bem, apresentado o nosso convidado, já saudei aqui, agradecer a sua participação. A primeira pergunta que eu faço, Fábio, a você é justamente a seguinte, né? Como é que tem sido esse processo de modernização da corte, né? Porque quando a gente fala, né, do senso comum de tribunais,
de órgãos públicos, as pessoas pensam em montanhas de papéis, o barulho da máquina de escrever, né? Aquela coisa arcaica, antiga, aqueles setores cheios de arquivos de papel, e hoje passa por uma transformação, vem passando, e é uma coisa que não tem mais parada, dessa tecnologia invadir os setores e atuar de uma maneira transversal em todos os departamentos, é isso? Exatamente, né? Você falou bem aí que a gente, quando pensa em setor público, pensa naquela pilha de papéis. E me lembrou quando eu entrei no tribunal, há 19 anos, que eu cheguei no departamento pessoal para poder assinar a minha posse e vi aquela montanha de processos, aquelas capinhas azuis em cima da mesa. Eu falei, nossa, como deve ser a tecnologia aqui, né? E claro, nesse tempo todo a tecnologia evoluiu bastante, né? Tivemos aí vários sistemas que foram criados, como o sistema Aldesp, que foi criado aí e colocado no ar desde 2008, coletando dados dos nossos órgãos públicos. Outros sistemas, como o próprio sistema que recebe dados da administração estadual, o Siscoi, além de várias outras tecnologias que trazem para o tribunal, para as pessoas que estão aqui, informações confiáveis em tempo real. E agora também, lá desde 2019, o tribunal começou a trabalhar em disponibilizar essas informações valiosíssimas, informações que são verificadas pelos nossos agentes, trazendo isso para o público externo, para a sociedade, por meio de painéis e mapas interativos. E recentemente, né, neste ano de 2022, até atendendo a uma solicitação da presidência, criamos um novo aplicativo chamado Portal TCESP, que traz aí diversos serviços que o tribunal presta para a sociedade, podendo inclusive acessar esses painéis que eu falei, podendo enviar sugestões, dúvidas e eventuais irregularidades por meio do Fiscalize com o TCESP, que está embutido nesse portal, dando voz à população e dando recursos e informações para que a população paulista possa exercer aí o controle social de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais embasada com dados e com fatos que o tribunal coleta e valida por meio das suas ações. Um desafio que foi muito grande, né, continuando aqui essa conversa, foi quando iniciou a pandemia, o tribunal, então, de um dia para outro, como todas as empresas nós tivemos que colocar os nossos servidores trabalhando em home office, em teletrabalho, de uma maneira a proteger esses servidores da Covid que estava aí assolando o mundo. Foi um desafio bem grande, porque era inimaginável no começo, antes da pandemia, que nós tivéssemos, por exemplo, sessões de julgamento transmitidas pela internet com os conselheiros fazendo o seu voto, votando e julgando os diversos processos aqui de maneira remota, da casa deles. Pois é. Então imagina o desafio que foi para que a gente colocasse essa solução no ar, ensinasse, treinasse os conselheiros para utilizarem essa tecnologia de casa sem um suporte técnico ali à mão para qualquer eventualidade. E minimamente, imagino eu, Fábio, eu não estava aqui nesse momento, mas são duas questões primordiais. A primeira é fazer funcionar remotamente e a segunda é garantir a segurança. Porque nós trabalhamos com processos, com dados, com situações que a própria LGPD nos diz, além de tudo garantir que não haja uma invasão, que não haja um vazamento de dados. Então, é uma via de mão dupla, né? Primeiramente, minimamente essas duas situações. Sim, sem dúvida. A gente, no Departamento de TI, sempre no começo de cada ano, apresenta à presidência um plano de atividades, o que nós vamos desenvolver naquele ano, com base no planejamento estratégico da instituição. Coincidentemente, nesse ano, que foi o ano de 2020, início da pandemia, correto, nós havíamos apresentado esse plano de atividades e uma das ações era um projeto que a gente chamava de colaboração integrada, que era justamente trazer uma ferramenta, uma solução que permitisse a integração de todos os canais de comunicação, que permitisse essa comunicação via internet, por áudio e por vídeo. E isso estava previsto para a gente fazer em 2020. Aí veio a pandemia. A pandemia, então, nos obrigou a acelerar esse processo. Um processo que seria feito durante 8, 9 meses. Com tranquilidade.
tivemos que fazer em 15 dias. Isso. Então, o tribunal parou, se não me engano, no dia 14 de março. Até o final do mês de março, até o dia 31 de março, nós já tínhamos feito o teste com a solução que nós utilizamos, já tínhamos treinado os conselheiros, mostrado para eles como utilizar a solução, já tínhamos feito um teste para verificar e tirar as dúvidas dos conselheiros na utilização dessa ferramenta e, se eu não me engano, no dia 14 ou dia 14 de abril, se eu não me engano, tivemos a primeira sessão transmitida pela internet, realizada por meio de uma ferramenta de colaboração integrada por meio da internet, com os conselheiros todos nas suas casas, protegidos contra a pandemia. Então foi um tempo muito curto, um tempo recorde, e que foi possibilitado por quê? Porque o tribunal já vinha se preparando há alguns anos, preparando a sua infraestrutura tecnológica, preparando-se em relação à segurança da informação com ferramentas de proteção adequadas para viabilizar esse salto tecnológico em relação a soluções que permitem aí praticamente o que a gente chama de, não é nem teletrabalho, né, o home office, anywhere office, então é o trabalho em qualquer parte. Então hoje você tendo um celular, a gente aqui no tribunal consegue por meio desse celular participar de reuniões, participar de atividades, trocar informações onde quer que estejamos. Basta para isso que tenhamos um link, uma conexão com a internet para permitir esse trabalho de qualquer lugar, o Anywhere Office. Pois é, essa era nova, eu não tinha conhecido, eu não tinha pensado ainda no Anywhere Office. Onde você estiver, você pode ser contactado. Hoje, então, Fábio, além da pandemia que nos deixou ensinamentos, lamentavelmente tivemos muitas perdas humanas, mas fez a sociedade mudar sobremaneira. Aqui no tribunal, a gente pode dizer que todo o input de informações, toda entrada no tribunal, é tudo digital, né? Porque quando o jurisdicionado vai mandar as suas informações, o sistema Aldesp está lá para isso. O processo eletrônico está lá para isso, para consulta dos advogados, tem os advogados que já são cadastrados, né? Nós já tivemos aqui com a Sandra falando sobre essa questão, é um universo, as sessões são transmitidas ao vivo, elas podem ser feitas anywhere, né? Então, hoje, tudo está na via digital, né? Hoje a gente pode elencar absolutamente todos os setores, eles estão digitalizados. Sim, sim. Hoje a tecnologia permeia todos os setores da casa. A tecnologia sempre foi uma área transversal, que está em todas as áreas. Mas, sem dúvida alguma, a pandemia acabou acelerando esse processo de transformação digital, de digitalização dos serviços. Você citou o Aldesp, o ETCESP, mas nós temos também, durante a pandemia, foi criado um sistema de protocolo digital. Sim. Então, mesmo que a pessoa não tenha acesso a nenhum tipo ao Aldesp ou mesmo ao ETCESP, ela consegue protocolar algum documento aqui no tribunal de forma remota, por meio do aplicativo Protocolo Digital, que também está dentro do aplicativo Portal TCESP. Então, não precisa vir ao tribunal praticamente para protocolar qualquer documento. Isso pode ser feito sem grande dificuldade, pode ser feito de maneira bem fácil e bem simples, por meio do aplicativo de forma remota também, utilizando a internet. E acaba com a desculpa de que é fiscalizado, da questão logística, da questão de distância, etc. Sem dúvida. De novo, né, de qualquer lugar ele consegue enviar esse documento. Isso. Inclusive aqui nas sessões da sustentação oral, né, os advogados podem fazê-la remotamente, enfim, não há desculpa. Eu queria falar sobre essa questão do novo portal TCESP, temos novidades, essa questão do fiscalize com o TCESP, o que tem no portal TCESP e qual é a ligação que a gente pode fazer com a ação do controle social, né, com a tecnologia da informação? Ótima pergunta. A gente, quando começou esse processo de acelerar a digitalização, criamos alguns aplicativos. Eram aplicativos que estavam disponíveis nas lojas da Apple e da Google para qualquer cidadão baixar. O primeiro aplicativo que a gente criou foi o Fiscalize com o TCESP. O objetivo dele era dar voz ao cidadão, para que o cidadão, ao notar algum tipo de irregularidade, pudesse
relatar esse fato para o tribunal por meio dessa ferramenta. Então, é um canal direto entre o cidadão e o Tribunal de Contas, trazendo assim informações relevantes para que a nossa ação possa ser direcionada de uma maneira melhor. Então, ele consegue, por meio desse aplicativo, enviar algum tipo de informação, um texto, consegue enviar fotos, vídeos para poder concretizar ou materializar aquilo que ele está fazendo. E o aplicativo, inclusive, permite que nós tenhamos uma geolocalização, ele consegue identificar onde aquela pessoa está, facilitando, inclusive, esse envio dessa informação. E aí, durante este ano, o que a gente fez? Esses diversos aplicativos que estavam espalhados dentro das lojas da Google e da Apple, nós centralizamos em um único aplicativo que nós chamamos de Portal TCESP. Então, se o cidadão quiser baixar esse aplicativo, basta entrar na loja da Google ou da Apple, digitar lá Portal TCESP, que ele vai ter acesso a esse aplicativo e vai baixar. E o que nós temos hoje disponível nesse aplicativo? O Fiscalize com o TCESP, temos também o protocolo digital, que eu falei agora há pouco, temos acesso aos diversos painéis que nós temos, hoje são 13 painéis informativos que nós temos aí disponíveis para a sociedade, que vão desde obras paralisadas até mesmo um painel sobre dados orçamentários do Estado, o Fiscalize, o Observatório Fiscal. Temos o Visor, que mostra informações relevantíssimas, muito relevantes, sobre o andamento da gestão municipal, por exemplo, do prefeito. Então, o prefeito ele tem algumas regras que ele deve seguir em relação à lei de responsabilidade fiscal, e se ele descumpre essas regras, o tribunal emite alertas para esse prefeito. E aí, muitas vezes, a população não sabe desse processo. Então, por meio do Visor, que é um dos painéis que nós temos, ele consegue saber quais foram os alertas que foram emitidos para o seu prefeito, de que tipo, se é reincidente ou não, de forma que ele possa cobrar o prefeito para que ele tome ações para corrigir o rumo, porque é uma fiscalização concomitante. O alerta está ali para ser feito durante a execução orçamentária daquele exercício, né? Então, o prefeito tem condições de fazer as correções de rumo para que no final do ano ele tenha as contas adequadas. Então, são 13 painéis, diversas temáticas. Obras paralisadas, mapa das câmaras. Mapa das câmaras, fundamental também, mostra para o cidadão quanto custa a Câmara Municipal daquela cidade. E pasmem, né? Nós temos câmaras municipais que custam mais do que o município arrecada por conta própria. Aí faz o cidadão pensar, será que está valendo a pena aquele vereador que eu ajudei a eleger? Sim, sem dúvida. Você consegue saber, inclusive, quanto custa, quanto você, cidadão, paga por ano para manter a Câmara funcionando. E aí cabe essa análise. Vale a pena? O que a Câmara está fazendo e trazendo de benefício para o cidadão para custar o que custa, né? Então, é um mapa que traz informações bem interessantes e vale a pena todo cidadão paulista verificar e entrar nesse nosso portal TCESP, verificar esses painéis e mapas que trazem informações valiosas, sempre atualizadas, porque tem um período de atualização desses painéis, eles não são estáticos, e também eles trazem informações no que a gente chama de uma linguagem cidadã, uma linguagem que permite que o cidadão entenda adequadamente aquela informação, sem termos técnicos, numa linguagem simples, para incentivar esse controle social por parte do cidadão paulista. Pois é, eu acho isso muito interessante. Eu, como jornalista, 20 anos de carreira, muito cobri da área política, enfim, e era uma tristeza no passado você conseguir os dados, né? Tabular os dados, aí vinham materiais impressos que você tinha que calcular. Ali você já coloca o nome da tua cidade, você busca, o painel do terceiro setor, você busca pela ONG, pela associação, pela entidade, né, pelo prestador de serviço, enfim, é uma série de coisas muito mais fáceis que a tecnologia traz, né?
Então hoje eu falo assim, poxa, hoje ser repórter também está bem mais fácil. Quando você vai buscar dados, e isso é uma ferramenta de transparência também, que é muito importante, um pilar importantíssimo da coisa pública, e todo mundo pode fiscalizar. Aí quando você me fala disso, né, Fábio, dos painéis, do portal TCESP com Fiscalize com o TCESP, é como se nós pegássemos aqui no Tribunal de Contas, né, nós somos menos de 2.000 servidores, mas é como se você transformasse, desse ação para que os 34 milhões de cidadãos paulistas possam ser fiscais também do tribunal, onde quer que estejam. Sem dúvida, né? Porque a vida acontece lá no município, na cidade. Então, se o cidadão tem essa informação na mão, ele pode até mesmo bater na porta do prefeito lá e falar, prefeito, sim, o que você fez em relação a esse alerta aqui, de ter gasto, por exemplo, acima do limite com o pessoal? O que você, prefeito, vai fazer para corrigir isso, né? Então, chegar no vereador e perguntar, vereador, você está me custando isso por mês, isso por ano. Qual que é o retorno que eu tenho como cidadão da atividade da Câmara? Né? Então, essa informação é muito importante, super relevante, e a gente tem isso tudo disponível nesse portal TCESP. E é interessante também, Fernando, o seguinte, por meio do portal TCESP, a pessoa que se cadastra, ela consegue também cadastrar no sistema nosso de notificações, sistema push, acompanhar, por exemplo, os processos da cidade dele. Então eu quero saber, eu quero receber notificações do processo de contas, de análise de contas da minha cidade. Quando você se cadastra aí no nosso site e para receber essa informação, no aplicativo, quando tem alguma movimentação, o processo andou, o processo foi pautado para julgamento, o cidadão recebe essa notificação no celular. Então ele consegue acompanhar muito mais facilmente. Recebeu a notificação no celular, beleza, vai ter julgamento, está em pauta, consegue assistir a sessão no celular também, porque a TV TCE também está no portal TCESP. Então também tem essa possibilidade. Então você consegue acompanhar, consegue cobrar, consegue receber as notificações e consegue assistir a sessão de julgamento no próprio celular. Tudo na palma da sua mão. Então, você tem os principais serviços do tribunal na palma da mão. Então, isso facilita muito o trabalho, porque hoje em dia nós temos muito mais celulares no Brasil do que pessoas. Então, esse é o caminho para que a gente possa trazer a população para trabalhar junto com a gente, para nos fornecer informações relevantes também e para que ela possa atuar como fiscal ali mais próxima do ente público municipal, né? Tenho duas perguntas em uma para te fazer, Fábio, no sentido, falando de mais uma ferramenta que eu me apaixonei quando eu entrei aqui, que é a fiscalização ordenada, né? Onde a gente vê em tempo real, né, montada uma sala de situação, onde os fiscais saem a campo em centenas de cidades, munidos de tablets ou celulares, enfim, que podem mostrar a situação. Vamos fiscalizar escolas. Olha, a escola aqui está com uma infiltração, uma rachadura dentro da sala de aula, pode cair o teto. Tira a foto, já chega aqui na hora. Cidade tal, problema tal, descrito certinho para ir lá cobrar. Olha, o ônibus escolar, estou falando de exemplos do que eu vi aqui, né? O ônibus escolar transporta criança, não tem banco, está com o documento vencido, a comida aqui está mofada, vencida, com insetos dentro da dispensa da área da merenda, né? Isso tudo de maneira muito rápida, muito eficaz e foi desenvolvido por nós. E aí a minha segunda pergunta, já falando dessa questão, desperta até em outros tribunais de contas, fala assim, poxa, a gente gostaria de ter essa mesma tecnologia de vocês. Como é que funciona esse intercâmbio de coisas tão legais, tão eficazes e diferentes como essa, por exemplo, das ordenadas? Não, essa é uma experiência que foi de muito sucesso, né? Começamos isso em 2016 com a outra presidência do Dr. Dimas, que Sim. hoje é o presidente, né? Já são mais, se não me engano, são 34 fiscalizações ordenadas que foram feitas desde então. E é um sucesso absoluto, como você falou, a gente tem a fiscalização ordenada, os nossos agentes saem cedinho, todos juntos, centenas de agentes, tivemos uma fiscalização que nós tivemos 500 e poucos agentes na rua, Puxa vida. visitando aí outras 500 instituições que iam ser fiscalizadas, e esse pessoal todo sai com um tablet, no tablet tem um papel de trabalho, que é um checklist que ele vai verificar no local, vai verificar em loco, e quando ele transmite
termina esse checklist, ele envia ali, utilizando a internet, esses dados para o tribunal, que são consolidados em tempo real, tudo transmitido pela internet. Então, o cidadão pode acompanhar isso em tempo real. A mídia, a imprensa, pode acompanhar em tempo real e acompanha. Muitas vezes eles vêm ao próprio tribunal acompanhar o nosso telão, que é um telão que está disponível na presidência, para que a presidência possa acompanhar também em tempo real. E as fotos vão chegando, vão sendo enviadas e o telão vai mostrando isso. E é uma solução tão completa tecnologicamente que ela envolve desde o aplicativo próprio nosso. Esse aplicativo não está nas redes, não está nas lojas, porque é um aplicativo interno, que é o aplicativo do questionário que a gente utiliza para poder ter esse checklist. Então envolve um aplicativo, envolve um painel de acompanhamento em tempo real, envolve uma solução de back-office que nós temos lá para poder fazer o gerenciamento das informações que alimentam o painel, envolve o próprio painel e, ao final do dia, quando todas as equipes já enviaram os dados, no clicar de um botão, a gente tem o relatório consolidado. E também gera consolidado, gera relatórios individualizados de cada local visitado. Ele gera também relatórios comparativos, porque nós já fizemos algumas fiscalizações que foi feita numa certa data e algum tempo depois a gente volta nos mesmos locais. Então conseguimos comparar o que melhorou em relação à primeira visita, em relação à segunda. E envolve também um relatório que a gente chama de apontamentos, esse para fiscalização. Então, os principais pontos de problemas que foram encontrados, sim, a gente gera um relatório automático em formato editável para que a fiscalização possa editar esse documento e enviar para o relator. Então é uma solução super completa, bem completa, e despertou o interesse de outros tribunais. E aí firmamos aí com outros tribunais acordos de cooperação técnica para a cessão dessa solução tecnológica. E isso foi feito com diversos tribunais e recentemente, nesse ano, foi firmado um acordo de cooperação com o IRB, o Instituto Rui Barbosa, e a Atricom, que são entidades, instituições que congregam todos os tribunais de contas do Brasil. Então, por meio desse acordo, qualquer tribunal de contas que queira, ele pode receber essa nossa solução tecnológica para poder utilizar no seu tribunal e fazer uma solução, uma operação, uma fiscalização ordenada, como nós aqui fazemos em São Paulo já desde 2016. Fábio, nós temos só um minuto, infelizmente o tempo é curto, mas eu quero falar do livro LGPD no setor público, boas práticas para a jornada de adequação, porque você compilou aqui, tem até, ele é prefaciado pelo ministro Augusto Nardes do TCU e tem a apresentação do nosso querido Dr. Sérgio Siqueira Rossi, aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um assunto que os jurisdicionados, é um assunto que o setor público tem que se atentar. Por quê? Primeiro porque, inclusive tem um dos artigos que eu coloco aí, o setor público há muito tempo vem coletando dados, muitas vezes de uma forma ampla, sem muitas vezes explicar muito bem para o cidadão por que aqueles dados estão sendo coletados. Então essa jornada de adequação tem que ser feita primeiro porque a LGPD ela se aplica a todos os órgãos públicos e privados. E a LGPD dá muito poder para o titular dos dados. Ele tem lá diversos direitos que devem ser respeitados por todas as instituições públicas ou privadas. E se o setor público não se adequar, nós podemos ter problemas em atender a esses direitos dos titulares. E nós temos aí uma autoridade nacional, a ANPD, que pode aplicar sanções a todas as entidades que não cumpram a LGPD. E as sanções elas podem ser aplicadas desde outubro do ano passado. Então, nós já temos essas sanções aí também em vigor. Claro que não vai ser aplicado, por exemplo, multa para órgão público, mas existem outras sanções que podem ser aplicadas. O que é importante, quando estiver trabalhando com dados pessoais, eu sempre comento que devemos analisar 3 aspectos, principalmente, que são 3 princípios da LGPD que são muito importantes, que devem nos guiar. Primeiro, esse dado pessoal com o qual eu estou trabalhando, ele é necessário para a finalidade para a qual eu estou utilizando? Então, eu tenho uma certa finalidade, coletei os dados. Esses dados são necessários para essa finalidade?
esses dados são adequados para essa finalidade ou estão em excesso. Então, se os dados não são adequados e se eles não são necessários para a finalidade para a qual eles foram coletados, esse tratamento de dados está em desconformidade com a LGPD. Então, eu recomendo sempre que não faça esse tratamento e que essa adequação desses dados pessoais seja feita o quanto antes por todos os órgãos públicos. Muito bem. Bom, então eu não tenho mais o que dizer, foi uma aula. Quero agradecer muito a você, Fábio Correia Xavier, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Falamos sobre novidades, sobre tecnologia, sobre controle social, sobre LGPD. Já fica o convite aqui, sabe, Fábio, quem senta nessa cadeira, eu sempre convido a retornar para falarmos mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e outros aspectos da área da tecnologia da informação no setor público. Agradeço demais a sua participação aqui conosco. Volte sempre. Muito obrigado, fico à disposição para falar sobre qualquer tema que você achar interessante e acho que a LGPD realmente é um tema que merece uma atenção muito grande por parte de todos nós. Sem dúvida. E a você que nos acompanhou até aqui, o meu agradecimento. Voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.